Olá, eu sou o Lucas e estou aqui para contar para vocês um pouquinho de como foi o meu dia hoje, como foram as operações. Hoje não foi um dia bom, mas também não posso dizer que foi um dia ruim. O que transformou o dia de hoje em um dia não tão bom foram as circunstâncias de como as coisas aconteceram. Hoje é feriado, então foi feriado nos Estados Unidos. Isso trouxe uma liquidez um pouquinho menor para o nosso mercado e me deixou em dúvida sobre qual seria o comportamento do mercado na data de hoje. O mercado abriu em queda, eu fiquei bastante tempo hoje só observando, não tive coragem de entrar mais cedo e o mercado caiu até encontrar uma das linhas de tendência de alta em que eu tinha traçado ontem. E aquilo foi o que segurou o mercado. A partir do momento em que o mercado começou a ganhar força e um candle conseguiu fechar bem bonito acima da VWAP, eu entrei na compra no rompimento desse candle. Como o mercado estava bem volátil naquele período da manhã, o loss ele era bem grande. Eu consegui entrar na operação com um loss de 375 pontos, que é o máximo que o nosso plano de trade recomenda para cada operação. O meu objetivo foi de 2 vezes o valor desse loss. Naquele momento eu pensei que se eu estava disposto a correr o risco de perder em uma operação metade do nosso limite de loss diário, eu teria que ser bem recompensado por isso. Então, como o loss era grande, o objetivo de gain também era grande. A leitura do mercado estava correta, o mercado começou a subir a partir da minha compra, a entrada foi muito bonita, o bom e velho Fibonacci que eu havia traçado também na data anterior estava revelando uma retração de um pouquinho mais de 50%, mas que a princípio estava segurando ali na faixa dos 50%, e o meu objetivo estava um pouquinho acima dos 100%, que seria a máxima do dia de ontem. O mercado foi subindo, subindo, subindo. Quando foi próximo do meio-dia, o mercado ainda subia, e quando eu fui almoçar, ele chegou a 60 pontos do nosso objetivo de gain e começou a voltar. Ele voltou para a linha inferior da tendência de alta e a tarde inteira o mercado ficou simplesmente parado. Não tinha grandes movimentações, um pouco subia, depois descia, subia, descia de novo, mas ele não soltava a linha de tendência de alta. Por isso eu continuei posicionado na esperança de que mais no final da tarde a gente conseguisse bater a nossa meta, que era esse objetivo de 750 pontos, e queria bater a meta diária. Ou seja, eu iria bater a meta diária com um único trade no dia. Mas aí, quando chegou ali pelas 4 da tarde, eu não sei o que aconteceu, talvez alguma notícia, alguma coisa assim, fez o mercado começar a cair. Nesse momento, o meu loss já estava no 0 a 0. Então, perder nessa operação eu não perderia, mas devido ao fato de eu ter entrado na parte da manhã e ter esperado o mercado subir por tanto tempo, foi uma operação que para mim não foi perdedora, mas que por ter chegado a 60 pontos, ou seja, como nós estamos operando com um contrato só, foram R$12 para chegar no nosso gain. Então, em certo momento, eu não vi porque eu estava almoçando nessa hora, mas nós estávamos ganhando R$138. Nós chegamos a R$138 e não pegamos a nossa ordem que estava no 150, a meta diária, e o mercado no final da tarde, onde eu ainda tinha esperança, começou a voltar tudo. E eu acabei saindo no 0 a 0 da operação. Depois disso, o mercado continuou caindo. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, não está encerrado ainda o pregão. Depois de eu ter saído no 0 a 0 naquele trade, eu não quis mais operar por hoje. Então hoje está encerrado. Não foi um dia de loss, foi um dia em que nós poderíamos ter chegado na meta de R$150 com apenas um trade, mas infelizmente o mercado foi lá pertinho, me deixou a tarde inteira esperando e voltou tudo. Então eu não quis mais operar por hoje e o nosso segundo dia de operações se encerra assim então. Não foi um dia positivo, mas o mais importante não foi negativo. Ou seja, nós continuamos vivos e isso é bastante importante. Vamos para o Profit ali, quero mostrar para vocês
qual foi o comportamento do índice na data de hoje. Esse aqui foi o nosso dia de hoje, então. O índice abriu com bastante volatilidade, que subiu, depois desceu. Ele chegou a descer aqui depois da abertura 665 pontos. Nesse momento eu não sabia ainda se o mercado seria para cima ou para baixo, se ele iria continuar com esse movimento de queda ou se ele iria reverter e continuar o movimento de ontem, que era o movimento altista. Então aqui eu já havia traçado um canal de alta e tinha também traçado um Fibonacci desde a mínima de ontem até a máxima, que foi lá perto do fechamento. E hoje então o mercado abriu em baixa, fez uma retração aqui que chegou próximo dos 50%, e segurou, tentou descer um pouquinho mais e segurou aqui na nossa linha de tendência do dia anterior. Quando o índice segurou aqui, eu estava pensando que talvez o mercado poderia estar querendo reverter. Foi aí que eu comecei a procurar uma compra em um fechamento acima da VWAP. Ele só foi fechar pela primeira vez nas 10h15, porém não houve um rompimento, depois ele fechou aqui de novo. E quando o índice subiu com mais força aqui e conseguiu fechar bem acima daqueles outros candles onde estava uma briga bastante forte, eu posicionei a minha ordem de compra então no rompimento desse candle que fechou acima dos demais, e pelo visto eu consegui fazer a leitura correta, porque o mercado a partir daquele momento começou a subir. Eu desenhei aqui um outro canal menorzinho de alta, porque ele estava querendo escapar aqui, mas não estava conseguindo, e eu entrei na compra aqui com o loss máximo que é recomendado pelo nosso plano de trade, de 375 pontos, ficou mais ou menos aqui. Não era um loss ideal, o ideal seria mais embaixo, mas eu fiquei nos 375 porque o nosso plano de trade, ele recomenda que nós não arrisquemos um valor tão alto em uma única operação. Então, a partir daí, o mercado subiu, começou a subir. O meu objetivo, ele era de, como eu estava disposto a pagar um loss aqui de 375 pontos, o meu objetivo de gain, ele teria que ser pelo menos 2 vezes esse tamanho, que era de 750 pontos. Então, o nosso objetivo ele estava lá em cima, nos 100.790. O mercado foi subindo, então fez um fundo aqui mais alto do que havia sido o fundo anterior, e aqui ele ganhou força. Nessa hora aqui, que já era meio-dia, eu não estava acompanhando o mercado, ele foi exatamente na máxima do dia anterior, aqui onde eu havia colocado o Fibonacci, ele foi certinho lá na máxima, e o nosso objetivo estava aqui 60 pontos acima. Então o mercado voltou um pouquinho aqui e a partir da 1h30 o índice ficou muito parado. Olha o tamanho dos candles aqui e imagina o tamanho da minha ansiedade esperando. Na minha visão, o índice ainda não tinha abandonado esse canal de alta, apesar de estar operando um pouquinho fora aqui, ele estava em uma leve tendência de alta ainda, e eu tinha esperança de que ele pudesse subir mais uns 380, 400 pontos para pegar a nossa ordem lá em cima. Porém aqui, mais no final da tarde, era aproximadamente 4 horas, o mercado começou a descer. Eu poderia ter saído da operação aqui a partir do momento em que ele perdeu o fundo anterior, podia ter saído no rompimento desse candle aqui, mas como eu já estava esperando há tanto tempo que o índice voltasse lá para cima, eu não quis sair da operação, ainda tinha uma esperança de que ele não fosse cair tanto, até porque ele estava num ritmo bastante lento aqui durante a tarde toda, e eu não acreditava que dentro de 1 hora ou na próxima meia hora, 1 hora e 15 minutos, ele fosse cair 600 pontos, e isso acabou
tirando a gente da operação, pelo menos no 0 a 0, não foi uma operação de loss, pelo menos. Aí depois disso eu não quis mais operar, a gente vê que o índice então caiu aqui, agora está se segurando mais ou menos nessa faixa aqui, mas eu considero o nosso dia de hoje encerrado então. Apesar da nossa ordem estar no 0 a 0, ainda saiu com um resultado positivo de R$1. E vamos dar uma olhadinha aqui então no nosso relatório de performance. Na data de hoje foi apenas uma operação. Ontem o Profit considerou a nossa operação zerada como um loss para as estatísticas, e hoje, como saiu no R$1, eu botei a ordem no 0 a 0, mas como saímos no R$1, ele considerou como se fosse uma operação vencedora. O tempo nessa operação então foi de 5 horas e 37 minutos, e se nós colocarmos então a data de sexta-feira, que foi quando nós começamos a operar, até a data de hoje, o nosso resultado então ele é de R$85 aqui na nossa planilha, então nosso plano de trade, preenchendo aqui a nossa segunda semana. Segunda-feira foi o dia de hoje, não tivemos gain, saímos no 0 a 0 e também não tivemos loss, então ficamos no zero, e o resultado, só para colocar mesmo, R$1. Vai ficar verdinho ali como se fosse um dia positivo, mas não foi tão positivo assim, né? E para efeito de cálculo aqui na nossa planilha, então, nós não tivemos nenhum trade vencedor e nenhum perdedor. A nossa taxa de acerto ela continua em 66,67%, e a nossa conta de R$5.000 então ela já está em 5.085, um rendimento de 1,7%. E como eu havia dito no começo da nossa série, o mais importante nesse primeiro mês vai ser continuar vivo. Mais importante do que termos lucro é continuarmos vivo no mercado, até porque eu não tenho experiência neste operacional aqui. Fazia muito tempo em que eu não operava no gráfico de 5 minutos e eu não estou utilizando nenhum setup. Então, pelo menos por enquanto, estamos seguindo o nosso plano de trade, não quebrando nenhuma das regras e continuamos vivo no mercado, estamos positivo aí. Então, esse foi o nosso dia de operações. Espero que vocês tenham gostado. Quem estiver assistindo, por favor, deixa um like, se inscreve no canal para me acompanhar nessa jornada de estar operando, fazendo day trade todos os dias. Me segue no Instagram também. E eu acho que era isso por hoje, tá bom? Um abraço e até amanhã. Valeu!